Será que já foi? Bom, acho que sim. Ah, já temos gente. Olá, boa noite. Ah, ótimo, Davi já chegou, que maravilha. Gente, tá dando para me ouvir? Quem estiver do lado daí, só para saber se tá tudo certo. Eu tive um problema aqui com um pouquinho de conexão, normal. Mas eu já vou chamar o Davi enquanto alguém, Maria Carolina e Beth Mori, me dão um ok se o som tá ótimo. Obrigada, Maria Carolina. Então, já vou chamar o Davi, porque nós dois falamos muito. Então, logo. Enfim, a gente tem muita coisa boa para falar. Eu tô mega empolgada de estar retomando. Ei, Oi, querido! tudo bom, Cecília? Como é que tá? Ah, agora me deu uma saudade. Tudo bem, Poxa, aí, você? ó, quanto tempo, né, que a gente não se vê? Cara, muito tempo. É isso, acho que a última vez que a gente se viu foi na última Bienal. Aquela No... sessão de feijoada maravilhosa. Meu Deus, caramba! Gente, já tem muito tempo, isso aqui foi 2018, né, já, verdade, Pois cara. é, porque foi a última vez que eu fui a São Paulo. Muito Nossa, tempo. gente, é outra configuração de mundo já, né, cara? Aquele ano Exato, fatídico. exato. E aí, sobrevivemos. Estamos aqui sobrevivendo, Sobrevivemos. né? Eita, tá entrando uma galera massa aí, hein? Eita, Pois é, ó, não, tem sempre uma galera Talerone, massa. Deixa eu até tá aproveitar Ulisses. e falar com todo mundo legal que está entrando. Gente, quem for da disciplina, é uma aula aberta, todo mundo é super bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindes. E para os alunos queridos, não esqueçam de colocar o nomezinho de vocês, porque é aula. Então, o Nick querido, nosso amado monitor, está aí de olho na chamada. Então, só para ter aquele momentinho. E aí eu já vou explicar para quem também não é da disciplina, mais ou menos como que a gente organizou esse curso e por que que é super importante ter o Davi aqui com a gente hoje. Então, eu quero já primeiro super agradecer, Davi, a sua disponibilidade, generosidade de compartilhar os processos com a gente, que você sabe muito bem o tanto que é rico, né? Ter esse outro olhar, né, por dentro das produções dos artistas, na formação dos alunos, né? Então, tenho certeza que a gente vai conversar coisas incríveis. Eu que me sinto muito honrado de estar falando numa aula que foi muito importante para mim na UNB também, né? Tipo, isso aí, quanto é importante esse processo de troca, assim, com os pares, né? Ainda mais ainda quando você está em processo de descoberta do trabalho, de tudo, assim, de tudo aquilo que te interessa e te rodeia. Então, mas, pô, espero que eu consiga passar um pouquinho, contribuir um pouquinho também para essa Vai, formação. não tenho a menor dúvida. E aí, gente, por favor, perguntem, comentem. Vocês podem tanto fazer comentários aqui na caixinha aqui de comentários, mas do lado da caixinha de comentários tem uma interrogação que vocês mandam uma pergunta que a gente consegue abrir aqui. Então, Ah, beleza. como preferir, tá? O que vocês fizerem, eu vou ficar de olho aqui para o Davi não precisar ficar olhando tudo, mas estamos aqui também, né? Que às vezes também fico meio perdida. Se Mas, pegar alguma bom, coisa no meio do caminho, sim, exato. A gente muda o caminho, né? O caminho é só uma sugestão, é só um ponto de partida. Que a gente, aliás, vai falar de caminhos. Quero muito ouvir dos seus caminhos, das suas últimas paisagens. Estou muito intrigada com toda esse parece ser um novo percurso, mas na verdade a gente até uma das mensagens que a gente trocou, a gente já antecipou um pouquinho de que não é um novo percurso, mas talvez um novo olhar sobre algumas questões que sempre tiveram com você, né? Então, assim, eu quero começar falando um pouquinho disso, mas só para apresentar para todo mundo do que se trata esse curso, né? Então, quem não é aluno do NB, quem não é ou não passou pela UNB, não fez essa disciplina de materiais em arte, estamos, né, em pandemia, todo mundo está lembrado. Então, a UNB está toda funcionando em modo remoto, então a gente adaptou as disciplinas para poderem funcionar em casa, o que eu achei ótimo, porque não só, obviamente, questões de segurança, mas para essa disciplina que eu sempre gostei muito dela, eu consegui adaptar o curso para um curso doméstico, sabe? Numa lógica de vamos fazer arte dentro de casa, com a realidade que a gente tiver, né? Então, os materiais, as pesquisas e os processos
tem que levar em consideração tudo isso. Uhum. E aí a gente começa nessa disciplina fazendo uma certa topologia da casa. Então a gente começa pelo quarto, que é onde a gente está hoje. E no quarto, né? O quarto ele é esse espaço que, para além das definições arquitetônicas ou funcionais, né? Assim, de espaço como uma noção de território e tal, a gente está trazendo o quarto como esse espaço dos sonhos, o espaço da noite, como o espaço da imaginação, o espaço das construções de utopias e por aí vai. Agora, sempre com uma relação muito da ordem da intimidade. E aí acho que faz super sentido ter você como um habitante do quarto, né? Não só por alguns trabalhos seus que tem um título muito mais próximo dessa realidade, né? Assim, falar imediatamente de uma imaginação, de uma situação de solidão, de solitude, num espaço fechado, como a série, né, do Sozinho no Quarto Vazio, que a gente vai ver algumas imagens também. Mas mesmo depois, nessas outras paisagens que são públicas, que são externas, né, ao espaço doméstico, ainda tem... Bom, eu percebo, tá? Se eu estiver falando besteira, você fala, Cília, Que nada a besteira. ver, tá? Mas eu Ainda vejo mais você acompanha você viu desde do primeiro momento do trabalho. Tem essa curiosidade incrível também, né? Que a Cecília, ela foi da minha banca de graduação, onde no meu trabalho, onde eu entendi que existia um trabalho de fato, assim, a ser seguido adiante, sabe? Isso é muito doido, tá? Você viu o trabalho em estado embrionário quase, né? Tipo, as coisas elas Pois estavam. mas não é curioso, que era assim, era embrionário, eu lembro Não, direitinho dessa não, tipo, banca. quando eu digo embrionário, é super assim, onde eu entendi que existia um gatilho para reflexões futuras que viriam a, sei lá, me trazer muitas questões novas, assim, tipo, a primeira vez que eu tinha a impressão de que o trabalho estava me levando para um lugar, assim, então Uhum. você teve esse contato com o começo das coisas, apesar de, claro, não ignoro também a minha formação desde o início também, porque, tipo, porra, Sim. as coisas não ficaram paradas durante 4 anos de graduação para chegar, enfim, no trabalho, não. Tipo, tem Sim. muitas coisas que foram muito potentes no meio do caminho, mas onde eu entendi que existia um negócio, você estava lá no presente, né? Então, tipo, talvez, aliás, você consiga enxergar coisas que estão de uma certa forma nebulosas depois de tanto tempo, né? Olha, que bom. A vida não é Bom fácil. saber. Não, eu lembro com muita clareza da sua banca, porque me trouxe muito impacto. Bom, já te conhecia, assim, né? Você não chegou, você não foi meu aluno nem nada, mas eu já sabia das suas pinturas, já tinha visto. Mas, é claro, lendo o seu trabalho de TCC, que a gente entra em contato com as questões, né? Que muitas vezes não estão na superfície, não estão na tinta, né? E foi muito bom. Eu lembro de ter ficado muito impressionada, porque eu te acho um puta de um pintor. Assim, pintor, pintor. Eu fico Sabe? muito E foi elogiado. feliz. Não, mas é sério, é sério. Foi um momento emocionante a sua banca ali, né? Eu lembro que quem te orientou foi o G, né? Então foi uma banca que estava todo mundo assim, super impactado. E é muito feliz de você estar ainda como pintor, né? Porque a gente sabe muito bem a dificuldade que é viver de arte. Sempre foi, hoje em dia mais ainda. No nosso país nem se fala. Então, assim, tem esse percurso todo, né, seu, de sair daqui de Brasília, de ir para São Paulo, de entrar nesse mundo de galeria. Então, muita coisa muda na vida, mas é isso que você falou, né, de um certo embriãozinho que estava ali já no TCC, ele permanece, né? Ele criou umas limitações, mas ele está aí, né? Então, assim, eu acho que a gente podia, de repente, fazer já essa... O que você acha da gente fazer Caminho? essa linha e chegar já no hoje? De repente a gente começa do hoje, depois Não, vai para... eu acho que a gente pode dar um tempinho também nesse passado, porque eu acho que Ai, ficou sem som. Davi? Vocês estão ouvindo, gente? Ou só eu que falo? Alô? Davi? foi. Ah, não. Agora acho que deu. Ufa, não. Voltei. Eu acho, tirei lá qualquer possibilidade do meu celular acessar um Bluetooth aqui,
Aí não vai ter esse problema de som. Não, mas o que eu tava dizendo, que eu acho que a gente se debruçar um pouquinho nessa época, nessa etapa do trabalho, talvez torne algumas coisas algumas coisas presentes no trabalho recente até legíveis para mim de uma maneira nova, assim, porque eu tava pensando enquanto a gente conversava, especialmente hoje à tarde, quando eu tava. Esses dias foram super intensos, mas hoje, quando eu parei para pensar a respeito dessas coisas, tem muita coisa que eu acho que são. Eu entendo. Eu entendo. Eu não, as coisas parecem muito, visivelmente, muito diferentes, né? Os trabalhos realizados naquela época, 2012, 2011, 2012. E, tipo, e hoje, você vê, a escala é diferente, a matéria é diferente, a relação com o tempo de pintura é diferente. Mas, ao mesmo tempo, existe também, eu acho que uma linha condutora que atravessa todos esses trabalhos, sabe? Uhum. E eu acho que ela só existe por causa do entendimento do que foi... eu não sei. Ela só existe a partir de uma reflexão, a partir do entendimento do que aconteceu nesse trabalho, sabe? E eu acho que... eu até consigo... Acho que eu consigo até... falar a respeito, assim, para não pensar, sabe? O trabalho que você me chamou a atenção para voltar, né, é a série do Quarto Vazio, ele se tratava de uma... É quando, tipo assim, eu me vi num lugar onde eu estava completamente, já desde 2009, que eu morava num ateliê e convivia com artistas, não sei o quê, tava completamente imerso numa busca de intimidade com a linguagem, mas ali, de repente, eu não conseguia ver para onde onde o trabalho estava indo, e quando o trabalho nasceu, foi justamente ao me ver diante desse espaço vazio, sabe? Tipo, diante de um espaço onde tipo, eu não tinha nada o que fazer senão lidar com esse espaço, sabe? Eu vou tentar botar algumas E imagens enquanto você fala, só para legal. se por acaso alguém não. Nossa, gente, que Né? saudade de ver essas coisas assim. Ah, tão lindo! Olha que pintura incrível, gente. Enfim. Nossa, esse Mas trabalho. continua. Foi só para Não, o espaço vazio que você estava falando. pois é, e ele nasce, o trabalho nasce, engraçado, nasce eminentemente a partir de uma relação de intimidade com o ateliê, com os processos e com a e com tipo, e não existia outra maneira de existir esse trabalho senão por esse caminho, sabe? Uhum. E a princípio, nessa época, eu entendia o trabalho como uma, assim, eu construía esses espaços como possibilidades de expandir esse espaço dentro do ateliê, de refletir sobre esses espaços que a princípio são íntimos, mas dentro da pintura eu tentava retirar qualquer resquício de identidade do trabalho, de identidade pessoal do trabalho, para que esses espaços sejam cada vez mais cosmológicos e de uma certa forma passíveis de relação com espaços outros, sabe? Eu tentava me retirar da identidade ali para tipo criar um espaço de relação que não era só meu, assim, né? Nessa situação existe um equívoco e ao mesmo e um vício de relação que foi muito importante perceber, sabe? Que na iminência de encontrar esses espaços que eram, querendo ou não, meu ateliê, os meus espaços íntimos, eu tentando tirar dele tudo aquilo que era meu para que o outro se viesse nesse espaço, eu tava, eu, tipo, eu tava praticamente mentindo para mim, porque esses espaços eram completamente a minha subjetividade, sabe? Todos esses espaços eram completamente permeados daquilo, tipo, das potências que estavam nos meus arredores, que, tipo, me enclausuravam, que me colocavam num lugar de solitude muito específica, que não podia ser diferente se não fosse num lugar que fosse meu, que não fosse um lugar de, tipo, onde o tédio fosse familiar, sabe? Onde a relação com a pintura fosse exaustiva e íntima, sabe? E, tipo, é engraçado que, pensando assim, tipo, existia essa vontade de distanciamento do pessoal nesses trabalhos, mas justamente tomar nota do quão identitário esses trabalhos eram para mim, que me faz hoje, tipo, me faz pensar sobre os trabalhos que não, tipo, dos trabalhos que eu faço hoje, não há nada mais íntimo do que o meu trabalho, sabe? Não há nada mais, não existe potência, não existe potência para mim na fatura, na relação cotidiana com o trabalho, se eu não me debruço sobre essa intimidade, sabe? Ou então, tipo, quão reconhecível tipo, sei lá, emocionantes são essas vontades de imagem para mim. E isso e essa emoção diante do trabalho e essa familiaridade com essa imagem a por vir, seja ela
seja ela através de uma imagem que eu me emocionei ao ver na paisagem, seja ela através de uma construção da minha imaginação. Tipo, a única potência possível para mim no trabalho é porque elas me emocionam, sabe? Tipo, e isso aconteceu diante desse trabalho e eu negava na época. É engraçado, tipo assim, eu dava esses trabalhos porque eu me emocionava com o meu espaço íntimo, sabe? E tipo, eu tentava negar isso, tipo, no discurso a respeito do trabalho, sabe? E isso é muito, assim, bom, você falou muitas coisas muito importantes. Alunos, anotem tudo, tá? Muitas coisas valiosas para a gente continuar conversando. Mas, assim, me chamou a atenção, primeiro, uma expressão que você falou que foi linda, 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 que é vontade de imagem. Nossa, achei isso incrível. E, assim, é interessante você falar, porque quando você fala de emoção, né, de que esse cenário, esse espaço te trazia uma emoção, né, e daí vinha essa vontade de transformar isso em imagem, de imediato a gente pode ter uma certa dificuldade de imaginar tanta imagem, assim, quase monocromática, né? Então, nessa fase tem uma presença muito forte de algumas cores, né? Poucas, é uma paleta reduzida. Uhum. E de imediato a gente pode pensar nessa relação, assim, né? De um certo esvaziamento, dessa clausura, essa solidão, tudo isso que você está falando, mas como um aspecto mais negativo, pela diminuição da paleta. Só que você fala com muita paixão, né? Você fala, Beth Mori até colocou aqui, desejo de imagem. Gente, Beth Mori é minha mãe, tá? Mori mãe, sempre presente em todos os momentos. Obrigada, mami. Beijo. Então, assim, é muito bonito você falar disso, de uma coisa que te emociona, que te pulsiona, né? Que te coloca para pintar com uma paleta tão reduzida. Então, acho que não tem essa relação imediata das cores quentes, que normalmente a gente associa, né? Com emoções fortes, apaixonadas, né? Assim, tons avermelhados, ou, sei lá, grandes quantidades de luz. O seu trabalho ele tem muito contraste. Estou falando aqui desse momento né, dessa fase que a gente está, né, do quarto vazio. E é muito interessante, porque você ficou um tempo insistindo nessa paleta. Você deu uma mega investigada, né, nessas cores, assim, né? Melhor pintor do mundo, concordo. Alguém Caraca, nossa, colocou. responso. Não, achei tudo, achei que é isso mesmo. Super pintor, Nossa, gente, tem muita coisa linda pra gente mostrar. Então, assim, achei isso legal, sabe, Davi? Porque nossa. mostra o tanto que é uma coisa muito sua, né? Da sua intimidade, de perceber esse espaço vazio e pintar, porque não só perceber, viver no espaço vazio, mas você pinta esse espaço vazio, né? Porque você poderia, sei lá, não olhar para esse vazio, preencher esse vazio, né? Transformar, fazer qualquer outra coisa, mas você coloca isso e com muita emoção. Então, acho que isso dá um nó na nossa cabeça, que enfim, um nó muito bom, né? Para se tratar de arte, né? Mas é engraçado que eu consigo identificar a razão dessas escolhas nessa época, sabe? Eu reduzi essa paleta, tipo, todas essas escolhas, às vezes, do espaço vazio e da paleta, e até mesmo do pensamento instalatório do trabalho, era uma vontade muito grande de buscar uma metodologia de relações com esse trabalho muito, muito, muito impactante de início para mim. Tipo, a descoberta desse trabalho me levou a criar métodos para me relacionar com ele, sabe? Vamos E de falar um uma pouco certa... disso, porque eu acho que isso é Vamos, mega vamos. rico para os alunos, assim, né? Do tanto que a gente vai inventando os métodos enquanto a gente está descobrindo a prática, né? Então, acho que, É, né? a gente cria metodologias de ilusão, né, de uma certa forma, é o que eu gosto de pensar, porque Total. a gente cria processo de convencimento de entendimento, assim, mas porque tipo assim, o trabalho se manifesta, ele é tão misterioso pra gente quanto para quem tá vendo, e isso é uma das coisas mais hoje em dia eu entendo que é na verdade a coisa mais preciosa de se relacionar, no meu caso, com a pintura, é justamente se colocar no lugar de não saber de nada e isso continuar sendo uma verdade enquanto o trabalho continua pulsando na parede depois de pronto, sabe? E eu acho que a escolha pela exatidão dessas metodologias, de uma certa forma, é uma forma da gente do nosso olhar sobreviver enquanto se debruça sobre o trabalho, sabe? E assim, é engraçado porque o quanto eu gosto de ver esses trabalhos, o quanto esquemático eles eram, de uma certa forma. Eles eram Muito. carregados de código, sabe? E é códigos que hoje é engraçado, hoje eles são
hoje tipo, eu olho com muito carinho, mas eu acho muito engraçado que eles não pertencem em nada à minha rotina. E só não pertencem porque eles só, tipo, não pertencem em nada porque já pertenceram muito, né? E isso que é muito engraçado, né? Mas E, assim, não tipo, pertence em nada à sua rotina de hoje. Você diz o quê? Nesses métodos que você desenvolveu na época dessas pinturas? não, na verdade eu retiro a palavra de pertencer ao método. As certezas não pertencem hoje, sabe? Aham. E a metodologia, na verdade, Você era aceita mais facilmente que elas não existem, a certeza. a metodologia era uma forma de eu afirmar constantemente a solidez dessas coisas que eu estava acreditando piamente ao pensar esse trabalho, né? E aí hoje é engraçado olhar, porque, tipo assim, hoje justamente a dúvida, que não era uma coisa que eu gostava, que pertencia ao trabalho nessa época, né? Quando a gente está saindo da UNB, a gente querendo afirmar muitas coisas, depois de uma pesquisa muito longa, depois de, tipo, conviver com muitos pares que parecem panteões nossa constelação, assim, de repente você, tipo, se vê na obrigação de afirmar muita coisa, esses códigos no trabalho eram, tipo, uma insistência em métodos, assim, de afirmação de que eu sei alguma coisa, sabe? Uhum. Tipo... Sei Aí hoje bem. em dia é engraçado ver isso de novo, sabe? Que é ver isso que, tipo, eu tenho... Claro, a gente, na verdade, pensando assim, não existe uma ausência de métodos depois de um tempo. Não, se cria novos métodos, né? Você se relaciona com novas rotinas e tudo mais, mas é engraçado ver como as coisas são diferentes hoje, sabe? E, tipo, como é olhar esse trabalho, assim, eu consigo me ver, o Davi, assim, com várias certezas na fala, assim, a respeito dele, sabe? Mas eu acho que E faz parte também, né, de um certo faz super, faz amadurecimento, né, super. tudo isso. Faz super. Eu acho que isso não diminui o trabalho, não, assim, eu só tô me vendo como Sim. sujeito desse negócio, sabe? Uhum. Tipo, Não, super entendi. Acho que é isso mesmo, né? Assim, a gente aprende a mas, lidar com a dúvida de uma forma mais saudável, né? De falar, sim, ok, ela sim. existe, isso me ajuda, né? E agora pensando assim, o porquê dessas, desculpa, eu troquei a mão aqui, eu aproximei um pouco. Mas o porquê da paleta, eu lembro que essa paleta super reduzida era uma vontade de buscar uma relação essencial com a linguagem, sabe? Porque, tipo assim, era o preto cromático feito de marrom Van Dyck, que é tipo sei lá, um preto um preto profundo, tipo, produzido unicamente por relações de cor e super clássico na pintura, o amarelo Nápoles, sabe? Era tipo isso, e esse preto puxava uma gravidade, tinha um peso de chão, e a suspensão era feita por esse claro, e nada disso ultrapassava esse lugar, sabe? Então, era tipo. Eu buscava uma relação super analítica com todos os aspectos do trabalho, sabe? Seja com a própria pintura, seja até com o meu próprio lugar, sabe? Uhum. Mas E você isso acha que as grades, elas estão aí também por isso? Porque, assim, não precisava ter grade, mas você coloca grade... Bom, aliás, eu acho que grades, planos, né? Você Uhum, acaba colocando até hoje, né? Assim, desde o... Por exemplo, nessas pinturas mais recentes que tem essas vistas de fora, uhum, seja assim, nas grades dos os quadrantes ou dos ladrilhos, né? Então tem uhum. ainda uma, não sei, eu vejo uma visão também muito brincando com composição e com fragmentos, sabe? Então, por Sim, exemplo, nessa sim. daqui, que é um díptico, mas de um primeiro momento a gente pode achar até que é mais do que um díptico, que é um políptico, né? Por conta ali do canto, que você até faz uma brincadeira com o canto do Cildo. Então, Esse é um assim, trabalho que eu gosto muito, justamente que eu tive a oportunidade de mostrar pro Cildo, assim, super orgulhoso. Olha o que eu ah, fiz. é, que Aí a chique, gente tomou um conta esse cafezinho no bafafá. CCBB, foi ótimo. Foi uma oportunidade única, assim, que esse trabalho trouxe, por um acaso, foi ótimo. Chique, Mas muito bom. é engraçado que eu fui entender, na verdade, a forma como o Cildo olha para os cantos hoje, mais hoje do que naquela época, assim, sabe? Tipo, esse lugar da abertura do real e real, assim, sabe? Dos lugares que se transmutam a partir, tipo, como proposições, às vezes, oníricas que só se fazem real na imagem, sabe? Aí, hoje, tipo, essa coisa é muito real para mim, assim, sabe? Legal, legal. E a coisa das grades é engraçado agora pensar, porque eu percebi meu trabalho, especialmente mais ou menos ali quando eu comecei a fazer paisagens urbanas e de repente me vi com muita vontade de fazer paisagem.
foi entender que eu, tipo, é um percurso. Eu tava dentro de casa, saí, encontrei a rua de casa e segui a pé até o próximo pedaço de mato, sabe? É um grande percurso de Uhum. alguém que tá em casa e olha pela janela e decide sair de casa, sabe? E essas grades, eu acho Uhum. que tem... É engraçado pensar, né? Eu pensar o porquê dessas formas que se repetem, né? Tipo, tem muita grade nesse início do trabalho. Eu gostava muito dessa iminência da, tipo assim, parecia que o trabalho me obrigava a lidar com uma relação quase que uma relação quase que inevitável comigo mesmo ali, sabe? Tipo, com Mas a talvez você acha que eu vou aproveitar esse gancho e tem uma pergunta aqui do Jonathan que eu acho que talvez tenha a ver com isso que você está falando, né? Ele colocou aqui: a vontade de trazer algo cosmológico, mais universal, não pode vir dos valores modernistas que respiramos em Brasília. E aí eu fiquei sem dúvida, pensando nessa sem nossa dúvida, forma de organizar o espaço, né? Que está sem na gente. dúvida. Brasiliense vai pá, planos, né? Pá. Inclusive, não, inclusive, eu acho que agora até resgatou, na verdade, um pensamento que eu tinha a respeito disso, era justamente esse, assim, tipo, eu tinha a relação com esse trabalho também nascia de uma reflexão sobre a nossa horizontalidade, sabe? Tipo, enquanto arquitetura, enquanto geografia, que Uhum. era que tipo em grande parte era opressora da mesma medida, assim, tipo, na nossa condução de pensamento, de estruturação de vida, tipo, na nossa, tipo assim, a maneira como às vezes eu tinha vontade de inibir essas identidades possíveis de um espaço tão íntimo. Tinha uma coisa, tipo, também esterilizante, tipo, das paisagens ao redor, né? Tipo assim, pensando até mesmo no meu, sei lá, na minha formação, eu sou, tipo, uma pessoa que nasceu e viveu durante a vida inteira na cidade satélite. Só quando eu entrei na universidade que eu comecei a lidar com o plano piloto e aquilo ali, tipo, parecia que suprimia parte das minhas, sabe, tipo, daquelas intimidades, daquelas subjetividades íntimas ali, das relações afetivas familiares, sabe? E, Uhum. tipo, hoje eu reflito sobre isso com mais clareza, mas isso, tipo, pra mim era, tipo, o único caminho possível de me relacionar ali com a cidade até a princípio, né? Tipo, é engraçado que uma parte desse trabalho se desdobrou também numa experiência de performance que eu, tipo, tipo assim, uma experiência performática, na verdade, que eu visitava esse meu ateliê. Ele tinha um formato muito característico de kitnets em Brasília. Tô procurando E aqui. Eu peguei umas. Não, peraí. Foi outra é, coisa. é bem esse caminho. Nossa, tá tudo no Instagram, né? É Tá tudo tipo, no Instagram. nossa, eu tenho que olhar meus arquivos assim, que eu não tenho fácil essas imagens, mais tão fácil assim. Mas olha, eu Mas adorei revisitar o seu passado. Foi ótimo. nossa, Tá gente, deve super ter umas lindo. coisas, deve ter foto de comida lá, de não sei o Tem, mas você quê. gosta de cozinhar, é isso a vida. Não tem como negar, Mas né? eu tava querendo chegar A gente vai. aqui. Vê se é isso, essas Aí, isso que é referências. interessante, isso foi uma das atividades performáticas que eu fiz para como forma de colocar esse trabalho em extremos, né? E uma delas, assim, foi produzir uma série de desenhos no ateliê, tipo, pintando esse ateliê até que existisse desenho sobre tipo, desenhos, tipo, eu colocava papéis no espaço do meu ateliê e pintava a parede até que, tipo, eu tirava esses papéis como fragmentos dessa experiência no ateliê e, tipo, ligava para kitnets que estavam para alugar. E, tipo, naquela época você pegava a chave e ficava uma hora lá para ver. E tinha uma relação com essas kitnets, sabe? Tipo, Ah, eu desenhava, tenho um deixava. desenho, pronto, desenho de uma kitnet É vazia. isso aí, é isso aí. Essas coisas que eu deixava lá nas kitnets. E todas as kitnets que eu fui, e foi todas assim, tipo, no plano piloto e tal, eram idênticas ao meu ateliê. E, tipo, todos os. Isso era muito louco, assim. Eram É, idênticas, até tipo o formato. Às vezes o chão era muito bom diferente, mas a isso. estrutura era a mesma, a vista era muito parecida, assim. Apesar do meu ateliê ser no Guará, sabe? Mas meu primeiro ateliê em 2009, que eu tipo dividi com uns amigos também da UNB, era muito parecido, o mesmo formato. No momento que eu mudei que eu entrei na UNB e comecei a frequentar e ter um trabalho, me relacionar com tudo isso, tipo, tudo no meu arredor, nos meus arredores, tipo, evocava essas questões próprias da cidade de Brasília, sabe? Tipo, Uhum. a Sim, questão muito bom. arquitetônica, E até o a, título, né, que você deu, Meteorologias Domésticas, para aquelas é, performances, e tem esse o castigo, que é o
É, Conta que eu me colocava canto. no canto, né? Nossa, total, caramba, esses trabalhos de 2010, né? Não, 2012. Esse do Meteorologias Domésticas, eu segurava um spot de luz até ele queimar minha mão e tal, ele caía Que era porque era um isso. sol, era uma espécie de sol, assim. Ele caía tipo, apagava a luz e tal, assim, tipo, era tipo uma formalidade é uma formalidade de fenômenos naturais, assim, dentro de um espaço que ultramodernista, né, que tipo essas kitnets, esses espaços em comerciais, do plano piloto, não sei o que, são tipo ainda são a Um ponta da padrão. ponta do projeto modernista de uma certa forma, né? É onde chega na gente, assim, né? Uhum. É, e eu acho, Davi, como é que você vê essa? Na verdade, eu ia passar de uma outra, porque eu adoro essa. Não tá dando para ver, a gente cortou, mas ele tá em cima de um banquinho de frente para o canto aqui nessa imagem. Não sei se dá dando para ver. Mas como é que você vê esse atravessamento das linguagens? Porque assim, você é super pintor, né? Você é pintor, suas preocupações elas Uhum, são pictóricas. Até quando você coloca os desenhos ou as vídeo performances, os registros, né? Eles têm uhum. uma conexão cromática muito direta, né? E de enquadramento com os seus trabalhos, mas você ainda é muito mais pintor, assim, na prática, do que, tô falando assim, quantidade de obras, né? Você faz pintura e quando você faz outras linguagens, você percebe esse atravessamento tão direto, sabe? Da pintura que Uhum. chega na instalação, a pintura que vai para o desenho, ou você percebe de uma forma mais fragmentada, mais separada? Como é que é essa relação das linguagens? Hoje em dia eu assumi que eu sou pintor mesmo, eu entendi que era uma coisa inevitável, sabe? Mas isso era um problema para Mas nessa você? época mas eu posso até elaborar assim essas questões. Nessa época, tipo assim, eu cheguei até o limite dessas vontades de experimentações de outras linguagens, assim, tipo até tipo, eu vou tentar pensar aqui a respeito disso. Eu tinha vontades eu tinha vontades de outras linguagens, e eu realizei essas vontades, né, especialmente nesse trabalho e também posteriormente na exposição que eu fiz no Elefante, que foi uma experiência incrível também, que eu só coloquei uma Ali série de da desenhos, uma série de Fenda? fotos, isso, a Cidade da Fenda. Eu Nossa, coloquei uma aquela série de fotos. exposição foi lindíssima. Ela realmente Nossa, foi. Eu lembro de ter ficado emocionado nessa exposição. Vou achar a foto que tem um pedaço que me emocionou aqui. Mas vai falando, é só poxa. para procurar aqui. Não, é sério, porque eu achei super potente, assim. Nossa, e a Cadê? gente nem falou a respeito, né, na época, assim, né, Não, em não. Aqui, 2016. olha isso, gente. Não, Então, e para mim foi talvez muito aqui tenha importante. várias outras linguagens misturadas, né? É um objeto, é uma instalação, tem um desenho e é pintura, não é, né? Que é isso, né? Assim, E é uma coisa construtiva também, é tipo uma forma inacabada de paisagem, seja aí, tipo, ela se mescla com uma vontade urbana, mas ali tem, tipo, uma montanha símbolo, tipo, de que é uma paisagem, de uma relação com a paisagem natural e tudo, né? É super analítico esses trabalhos, sabe? Esses trabalhos nessa época, assim. E essas experiências, que é fora da pintura, elas são super analíticas para mim. Elas são quase que experimentos que tipo, quase de ordem acadêmica mesmo, de relações possíveis com esses temas que me atravessaram ao longo do trabalho, sabe? uhum. E a pintura tinha muito disso a princípio, especialmente quando eu tinha uma vontade de colocar ela dentro de um código, né? Quando ela obedecia uma ordem, uma série, uma metodologia e tudo mais, as experiências performáticas também partiam dessa mesma natureza, sabe? E em 2016 eu coloquei isso no limite para mim, assim, né? Tipo, não, vamos até o fim nesse lugar analítico, assim, né? Mas foi justamente nesse trabalho de 2016 que revelou uma coisa muito importante para mim, que é todas essas experiências, apesar de parecerem muito, tipo, muito localizadas e muito íntimas para mim, elas eram altamente, eu revelava o quanto eu estava distante de uma coisa que eu estava fugindo do trabalho, sabe? Tipo, Hum. existia tipo ali, Ei, existia uma Virgílio. Virgílio deu um oi aí, queridão. Virgílio, saudade, amigo. É,
E Mas esses continua, tem uma trabalhos... outra foto aqui da vista de cima do elefante. Saudade do elefante também, né, Nossa, gente? que saudade do elefante, Que lugar realmente. Cara, que incrível. espaço incrível, É. realmente. Mas esses trabalhos revelaram umas coisas muito interessantes depois, posteriormente. Tipo, a maneira como esse trabalho, ele revelava uma fuga minha de um lugar, de um chamado cada vez mais íntimo para o trabalho, sabe? Ah, tá. Eles me Mas, coloca, eles me não, vai. colocavam, tipo, eu criava mecanismos de relação com esse trabalho que me colocava num lugar onde eu não colocava, onde eu não me colocava plenamente no trabalho. Eu criava metodologias para me relacionar com a arte e com seus signos e com o meio de uma certa forma e dialogar com coisas que eu era completamente apaixonado, mas eu estava tipo evitando lidar com uma Uhum. intimidade muito profunda que tipo que eu tipo que viria a ser inevitável eventualmente, sabe? Tipo assim, eu criava esse trabalho mesmo, assim, revela. Eu crio mecanismos de ver a paisagem, sabe? Eu nunca estou olhando para a paisagem diretamente, sabe? Eu tipo crio Exato. Tem essa mecanismos imagem de aqui que é, talvez, para quem não teve lá, foi em 2016, não foi essa exposição? Não lembro, foi por aí. sim, Eu sim, cheguei a sim. anotar. Eu crio Aqui eu mecanismos. não consegui editar essa foto, gente. Então ela está aqui com o momento do Instagram, que eu fiz o print e depois estava cortando. Mas aqui, bom, explica você. Eu ia falar o que, que é esse aparato, Eu mas você. chamava de. Como é que é o nome tem um. Nossa, como é que é? Ai, caralho. E aqui Desculpa, está de perdão. perfil, tem uma outra visão, não. Eu É criava realmente esses instrumentos que ficavam na frente um dessas paisagens. dispositivo, né? Eu criava esses dispositivos que eram qual é aqueles instrumentos de medir os horizontes para você realizar projetos de urbanismo e tal. Não esqueci. Eu tinha dado esse nome para esses trabalhos e tal. É engraçado olhar que tipo assim existia um vigor, uma vontade de paisagem muito forte nesses desenhos, que era tipo eu gastava 3 bastões de tinta óleo, me sujava pra caramba para compor esses desenhos enormes e tudo mais. E eu não dava esses desenhos, tipo, colocava esses desenhos na cara a tapa, sabe? Eu colocava um mecanismo que mediava a relação possível com esse desenho. E esse desenho era o único instrumento, o instrumento de ver coisas, assim. Ele não era a coisa em si, sabe? Eu, tipo, a coisa mais íntima para mim estava existente nesses trabalhos, às vezes na questão do gesto, tipo, numa busca, tipo, de um espaço que não é da ordem, tipo, da referência, da referência geográfica, dos dados de mapa e tudo mais, que às vezes permeavam o meu imaginário enquanto artista e tudo mais. Tipo, eu estava evitando ver tipo, a parte mais visceral do trabalho, sabe? Tipo, todas essas coisas, assim, por exemplo, essas performances, elas para mim ainda elas têm um dado de potência ainda, mas ainda, tipo, eu me sinto me escondendo para não ver aquilo tipo, aquilo que eu preciso ver desse trabalho, que é, tipo, não é, eu não tô criando, tipo, não é a metodologia não é um não sei, não é uma ação para eu lidar com esse trabalho. Eu preciso só lidar com essa. Não, não é uma ação para eu lidar com esse espaço. Tipo, eu não preciso criar desculpas para lidar com esse lugar íntimo e expor ele. Sabe, tipo, eu tinha medo de me colocar nesse lugar vulnerável que é lidar com o espaço íntimo, sabe? Com esse espaço eminentemente íntimo e altamente pessoal, sabe? E ao mesmo E tempo esse, você sempre fez isso, mas você achava que pois você não é, estava fazendo, o né? trabalho que revela isso, o trabalho revela isso, né? Que eu sempre fiz isso, mas eu só evitava ver isso, sabe? Aham. Ó, Tipo, tá todo mundo falando aí, é o Teodolito, que é o tal da paradinha teodolito, que você isso, estava. é os teodolitos, exatamente. Nossa, caramba, eu fazia os teodolitos, assim, eu chamava de teodolitos, que era tipo, lidar com, tipo, é literal o negócio, né? Tipo, tinha uma admiração absurda por essa paisagem natural e bucólica que, tipo, eu criava, tipo, uma forma de ver aquilo de maneira super racional, sabe? Sendo que tudo aquilo era Uhum. sobre um sopro muito potente de emoção ali para existir aquilo tudo, sabe? E é muito isso, porque no final das contas é você buscando formas, né? Assim, é sempre uma discussão metodológica, né? Porque mesmo você achando que Uhum, você estava se enganando em não lidar com a intimidade da sua experiência no espaço, você estava uhum. buscando vários métodos, né? Construindo dispositivos e tudo mais para talvez
te colocar de uma forma ou outra, né, nesse espaço, para você entender como que você se relaciona com esse espaço, porque eu fico vendo, assim, são formas diferentes de medir, né, de aferir, de experimentar o espaço. Então, por isso que eu estava te perguntando dessa relação com a instalação, né, dessa conexão Sim. dos polípticos todos, porque é isso, você é um pintor, mas é um pintor que tá, a sua investigação ela é espacial, né? Mesmo quando Ah, sim. você vai para outros lugares, né? Então, assim, o que eu acho muito interessante, por exemplo, tem uma série de fotografias que eu acho linda, que nunca vejo direito, aliás, eu nunca vi expostas, eu só tinha visto há muito tempo atrás no seu Instagram, e aí agora, Essa eu coloquei revendo no você... elefante. Eu coloquei no Hã? elefante. Essa é uma Tava expo... mas não nessa exposição. Ah, não, essa numa não é coletiva. exposição mesmo, na entradinha. Nessa? É. Essa Gente, eu não série de tô fotos, lembrando. ela é muito interessante, assim. É, ela é muito interessante porque, na verdade, é um diálogo com a curadora. Ela... A Ana, ela estava em Israel na época, morando e trabalhando um tempo, e a gente se colocou em diálogo para pensar essa exposição e como essa exposição envolvia muitos debates sobre questões geográficas, sobre longitudes e latitudes, sobre a abstração escalar das coisas, né, tipo dos lugares e tudo. Uhum. Aí a gente se colocou em diálogo onde ela, tipo, ela me oferecia umas fotos dos lugares monumentais e que atravessam a minha escala de tempo enquanto ser humano na Terra, né? Que ela, tipo, tirou fotos de Jerusalém, a cidade civilizada mais antiga, assim, tipo, do Ocidente, né? Não, do Ocidente não, do nosso tempo, assim, né? Tipo, e eu, enquanto isso, elegia monumentos, tipo, pares a esses, né? De Uhum. locais da cidade que hoje mesmo não existem mais, da maneira como existem, sacou? E era um debate sobre essa geografia do tempo, né? E sobre o tempo da pedra, que era sobre isso também. Era uma reflexão sobre o tempo da pedra, que é um tempo que atravessa a existência de gerações. A gente tem um tempo muito uma relação muito pontual com a existência, né? E existem coisas que atravessam que atravessam a nossa relação com o mundo, assim, tipo, de maneira linear mesmo, assim, na linha do tempo, ela passa por isso, sabe? Uhum. E essa série era uma vontade de diálogo, sabe? Engraçado, eu falo um pouco com rispidez sobre esses trabalhos, mas é porque eu me vejo assim, engraçado como a busca dentro desses trabalhos, as coisas que eu buscava nesses trabalhos, eu não alcancei nesses trabalhos, mas alcancei outros muito mais importantes, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, nesse trabalho mesmo eu entendi que a relação afetiva com o espaço, a relação de diálogo com o outro me era tão importante quanto essa vontade de dominar a escala geográfica como potência em arte, sabe? Uhum. O trabalho lá em cima dos Teodoritos, tipo, era uma vontade de aprender essa abstração da paisagem, mas ela revelou para mim uma paixão pela paisagem, que eu, tipo, sempre tive e evitava ver, sabe? Sim, mas é porque E como você ficava no espaço, né, numa paisagem doméstica, talvez isso não se revelasse tão é, fortemente, né, para você. mas é engraçado pensar isso, porque, tipo, o menino, assim, eu nunca saí de casa e de repente saio de casa e tenho que estar todo protegido, sabe? Tem uma coisa dessa, sabe? Aí, é engraçado isso, assim. É. Mas essa é uma exposição que eu acho que ela coloca as coisas num ponto de ignição, assim, tipo assim, as coisas dão uma virada a partir desse lugar, sabe? Ah, legal. Tipo, depois você vai ver, assim, tipo, eu volto para as pinturas mais figurativas e tudo, e eu volto a ter uma relação, eu assumo uma relação aberta com a cidade, assumo uma relação aberta com a pintura, sabe? Tá, eu vou E, mostrar aqui algumas imagens da cidade, então, já que estamos. Mas, peraí, que eu estava esquecendo. Tem uma pergunta aqui, só um hum, segundinho. Peraí, cadê? Você tirava as fotos sozinho ou alguém te ajudava? Fala um pouco aí da construção, acho dessas que dessas pinturas, últimas imagens. dessas fotos, elas são minhas e da Ana. Ela tirava as fotos para mim de lá e eu tirava as fotos daqui. Elas eram é um trabalho de diálogo, né? Não é só meu, né?
Eu agora fiquei na dúvida se essa pergunta foi para essa série fotográfica ou se foi para aquela da Das sua, performances? das performances no ateliê. Ah, Eu já não lembro. era sozinho. Eu deixava a câmera rolando enquanto essas performances aconteciam. Às vezes eu, tipo, até por estar concentrado no... Por isso que às vezes não tem fotos do momento, às vezes, do impacto do spot no chão, porque às vezes eu tava, tipo, concentrado ali na ação e desligava a câmera e só pegava o início da coisa, sabe? Então, Uhum. tipo, eram experiências minhas mesmo, assim, tipo, e duravam o tempo que o cartão de memória durava, sabe? Sim, gente, eu estou tentando achar. Teve mais uma pergunta aqui que eu estou tentando achar. Qualquer coisa, podem me perguntar à vontade, tá? Eu sei que. Eu vou voltar aqui. Não, teve um comentário de Beth Mori. O método que ele diz me fez pensar no trabalho psicanalítico, sem memória, sem desejo, sem conhecimento. Olha que Intenso, lindo. E né? eu tinha uma relação, eu tinha uma vontade lacaniana muito forte de alcançar essa esterilidade, sabe? No trabalho na época. E eu acho que não é uma comparação, assim, né? Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que não é uma comparação à toa, não, sabe? Eu acho que existe, sim. Legal, legal. Um outro comentário aqui que eu acho que daí a gente já consegue ir para essas outras que você estava falando, para essas Uhum. pinturas mais recentes, que está falando dos Mandacarus do Davi lembram as paisagens de Graciliano. Genial. Realmente Nossa, tem eu queria muito. um. Eu tenho um caminho ainda para falar a respeito disso, mas eu acho que esse lugar para mim é muito precioso em breve, assim, a gente falar. Não, vamos falar, vou achar aqui a pintura de Mandacarus. Eu peguei fotos. Não, mas aí até, tipo assim, para explicar até o caminho a chegar nesses Hum, trabalhos, acho legal também pensar nessa ponte que essa exposição deu. Ela me abriu os olhos para uma coisa muito importante, assim, hum. que todos os meus trabalhos envolvem uma vontade muito grande de pintura. Porque o trabalho nasce de um encantamento com a linguagem, sabe? Tipo, do momento que eu entendi como é que a pintura se formula, como ela me oferece resistência, como ela me oferece, tipo, como ela me oferece lugares de dúvida, assim, sabe? E, tipo, todo o trabalho, de uma certa forma, nasce por causa da minha paixão pela pintura. Essa série, refletindo sobre essas coisas que eu fiz em 2016, tipo, o que veio depois, era justamente isso que eu entendi, sabe, posteriormente. E também posteriormente, tipo, da mesma medida, eu também entendi que tudo nasceria do íntimo, sabe? Tipo, as coisas, elas vão acontecer da maneira mais potente para mim como sujeito, se eu partir desse lugar legítimo do íntimo, sabe? E aí, Então, eu nesse comecei. ponto. E Desculpa, vai. Não, aí não as quero coisas te começaram a interromper, não. acontecer. Aí essa série de trabalhos aí, ela é uma homenagem ao Richard Tuttle, sabe? Que ainda Sim, era amo. eu queria entender a potência em pintura do trabalho do Tuttle, que tipo, me comove profundamente. Eu reproduzi alguns trabalhos no ateliê e pintei eles, sabe? Uma série bem curta, Uhum. assim. Eu fiz uns 6 trabalhos, 8 trabalhos desses, sabe? É basicamente uma homenagem, assim, uma homenagem pesquisa, sabe? Eu vi quando você fala desse trabalho, você sempre fala dessa sua busca, né, de querer entender essa relação com a pintura, né? Daí eu falei, vou pegar porque eu adoro tanto, eu acho que ele tem nossa, uma inteligência tão potente, né? Ele é incrível, Nossa, ele uma consegue fazer sensibilidade coisa com tão pro pouco. tátil, né? Tipo, existe um limiar muito grande entre aquilo que é muito familiar no trabalho do Tanto e aquilo que é muito nobre, né? Tipo assim, tipo, é intocável, mas ao mesmo tempo é tipo tão próximo do meu tato daquilo que eu conheço, que é impressionante, sabe? E tipo, Uhum. existe algo na pintura que me interessa nessa mesma vertente, nesse mesmo lugar, sabe? Por isso que essa série existe, assim. E eu acho muito bonito os trabalhos. Eu pintei porque eu achava bonito também. Nossa, eu acho Não, tão é apaixonante. lindíssimo. As pinturas, elas são bonitas, mas eu acho que quando eu quis trazer para a gente falar um pouquinho, porque eu vejo aí toda essa sua busca de Ah, compreensão do sim. espaço. Não, mas quando eu digo que é bonito, eu digo o trabalho do Tanto, assim. Eu tipo, acho tão bonito esse trabalho do Tanto que eu vou até pintar ele, assim, de tanto que eu tô apaixonado. Eu quero ter um tanto assim, pertinho de É, mim. exatamente.
Adorei. Dupan chegou, sempre é Dupin, Dupan, sempre falo Dupan, tá, Lucas? Foi mal, mas acho que é Dupan. Olha só, você estava querendo falar das próximas pinturas, a gente já vem para cá? Ou a gente Sim, vai... sim, eu acho interessante a gente pincelar para esses trabalhos, porque Tá. depois dessa exposição de 2016, eu comecei a, tipo, cara, tá aí, eu tenho que entender o lugar que eu tô, sabe? Tipo assim, eu tenho que entender meus arredores e comecei a andar pela cidade e entender aquilo que me chamava a atenção nos arredores mesmo, sabe? Tipo, as coisas começaram a se revelar assim, pô, obedecer sem pensar. Obedecer uma vontade dessas imagens sem pensar a respeito delas, tipo, com toda a certeza do mundo, sabe? Tipo, putz, existe algo nessa imagem que me toca que eu quero realizá-la. E eu sigo com ela até o fim. Então, tipo, existia uma vontade de explorar paletas, porque o único modo de descobrir sei lá, de descobrir a razão de ser dessas imagens era através, tipo, de uma relação com a tinta ali, né? Se eu tava me propondo a me relacionar com a pintura e tipo ir até o fim com essas imagens, né? E assim foi durante um tempo, assim. E elas são sobre esse espaço urbano porque cara, eu tô aqui morando no centro de São Paulo e vendo essa cidade como ela é e tipo quanto ela me oferece, tipo, sei lá, uma série de outras coisas que não são da minha vivência, assim. Então eu decidi explorar de maneira imediata essas tipo, e conduta de risco tinha muito disso, assim, tinha muito dessa sensação de periculosidade da condição arquitetônica de São Paulo, sabe? Tipo, existia, e não necessariamente é uma arquitetura ofensiva, mas ela é repressora de uma certa forma para mim, ali como sei lá, como alguém que não nasceu aqui, que tá transitando pela primeira vez nesse lugar e tudo parece muito estranho, sabe? E, tipo, não me interessava mostrar, tipo, uma situação agressiva, mas existia tipo, existia uma linha tênue onde as coisas parecem serem amigáveis ou não na cidade, sabe? E aí a Mas, cor entrou, né? não, Porque e a se cor você entrou não tá querendo pensar, inevitavelmente. né, tanto. É. E a cor entrou inevitavelmente e eu tipo, me senti, eu tava encantado com essa vontade de fazer, sabe? Tudo porque eu percebi que lá em cima eu só tava evitando, tipo, lidar com isso, sabe? Mas mesmo assim, os quadrantes, né? Tá aí Eles tudo, né? permanecem. Esse trabalho ainda, essa série de trabalhos ainda evoca super uma questão geométrica, né? Que estava nos trabalhos, os padrões, a, tipo, assim, ainda são super, os ângulos eles são super estruturados, né? E são ângulos que colocam você de volta para dentro, assim, não coloca de volta, mas você não perde essa conexão, né? Porque nas próximas, né, as mais recentes, assim, falando ano passado e tal, e aí é uma paisagem externa mesmo, né? Mas Uhum. eu tenho uma impressão de que aqui, ok, você não está do lado de dentro, você não está no quarto vazio, né? Uhum. Mas você está numa cidade vazia olhando para o quarto, né? Eu tenho uma impressão de que você Exato. só, né, Eu acho virou, que virou para o outro é lado. engraçado que é exatamente isso. Eu acho que, para pensar, eu não tinha lembrando aqui, eu não lembro se era tão objetivo assim, mas de fato todas as paisagens urbanas que aconteciam eram todas mirando o quarto. É engraçado todas mesmo, cara, não pensa. Engraçado. Tipo, Não, se eu você tô faz, vendo aqui, é porque eu não consegui editar todas, mas olha assim, só, olha só. todas são desse lugar, né? Tipo, É nada é sempre uma é uma janela indiscreta ao exato, oposto. realmente, não me interessava o skyline, não me interessava a característica da É, cidade. Parece que eu tava tipo, sempre olhando pra trás é. enquanto eu andava pela cidade, né? Sempre tava Acho que o olhando seu áudio pra ficou ruim de trás, né? novo, Davi. O que aconteceu? Alô? Fala aí de Oi, novo. oi, oi, tô aqui, tô aqui. Não, deu, agora deu. Não sei o que Deu uma aconteceu, de repente ele travadinha. ficou tão baixinho, não sei se foi só para mim. Deixa eu ver aqui, vou botar aqui no máximo, não sei se muda alguma coisa. Tá todo mundo ouvindo direito, gente? Ou foi só para mim? Aquela. Mas enfim, é isso, né? Uma janela indiscreta invertida, né? Assim, você tá Uhum. olhando para dentro. Eu tô com o meu binóculo ali da cidade, vendo o que está acontecendo, quem está jantando essa hora. Sabe o que é engraçado? Nos trabalhos anteriores, que existiam janelas, assim, não revelava nada da paisagem de fora, né?
Tipo, era... Todos os trabalhos que existiam à janela, não existia nenhuma identidade da imagem além da pintura ali, né? Tipo, não, Bem não existia interessante. nenhum... É, eu acho que Verdade. esses dois trabalhos, Aqui, eles né? são, tipo... É, exatamente, ó, não existe nada além da janela. Existe, tipo, uma negação dessa paisagem. Existe apenas a iminência da relação com o espaço de dentro, né? E esses trabalhos anteriores, eles também, tipo, não revelaram, esses trabalhos de 2017 aí das condutas de risco, também, tipo, negavam também a vista de dentro. Tem um trabalho, talvez foi o último, inclusive, que revela um quarto mesmo, né? Que eu acho que tá mais adiante, se não me engano. Um que, tipo, Ah, tem os esse eu acho que eu ladrilhos não verdes. tenho, mas acho que eu não peguei esse. Mas, enfim, aqui não. Aqui tá no seu ateliê, a É, gente nem isso, sabe. isso aí, tipo, uma das primeiras vontades eu fiz em Brasília depois de ter passado um tempo em São Paulo e tal. Eu tava quase me mudando, engraçado, né? Aí retomei esse trabalho já morando aqui e tudo, né? Mas. E, e aí, Davi, nossa, eu tô assim, de olho no relógio, porque você sabe, né? Aquela coisa. Ah, É, caramba. não, mas, gente, perguntem mais, tá? Quem tiver pergunta, eu sei que o som já voltou, obrigada pelo retorno. Não, é porque eu notei muitas coisas. E aí, assim, a gente está seguindo essa relação da paisagem, que eu acho que ela é incrível, mas tem uma outra coisa que acontece aqui, por esse momento, né? Além da cor, né? Então, é muito interessante você falar que, diante dessas paisagens, você, né, enfim, quis pintar sem pensar muito, ou seja, sem criar aquela quantidade absurda de etapas, de táticas e métodos que você criava num primeiro momento, né? Então, aí, ok, a cor entrou, né? É outro ângulo, é outra vista, né? Mas ainda são vistas e aqui Uhum, ainda tem um grande formato, né? Porque as suas primeiras pinturas uhum, elas eram grandes e agora você uhum. tá minhãozinho, né? Você tá petit, você tá contido, Davi, todo contido, né? Será que eu tô contido? Eu Será? até, Tchan. Vamos procurar as pequenas imagens? Cadê as pequeninas? Ah, se bem que só um comentário. Achei lindíssimo esse trabalho. Eu não conhecia. Eu vi esses dias desse seu ah, livro. Nossa, lindo, esse belo. trabalho E é o, olha aí, esse é o olha a imagem. trabalho, esse é o trabalho que é o porquê do que eu tô fazendo agora também. Eu posso dizer, sabia? Então diz aí para todo mundo que não leu lá na postagem. Não, Você fez esse isso para participar, né? Foi um livro que você fez a convite. Ele foi para Londres, se eu não me engano. Para onde que ele era? foi Não, para era nos Estados Cincinnati, Unidos. lá nos Estados Unidos, né? Hum. E foi com a Sandra Cinto me convidou para participar desse projeto, que eu faço parte do projeto Fidalga também, que ela foi convidada a compor uma biblioteca nesse Centro de Arte Contemporânea de lá. E a gente fez uma biblioteca, e ela fez uma biblioteca de livros de artista, né? O tema era Library of Love, né? A biblioteca do amor e tal. E esse é um trabalho em homenagem à minha mãe, na verdade, né? Eu Esse é vi, achei uma super emocionante. Então, assim, eu falo, é engraçado, eu acho que eu tô pensando que eu tô falando de uma maneira super ríspida em relação aos trabalhos anteriores, mas é Não, não é porque não porque, tá. Por que você acha que tá ríspida? Não tá, não. A gente eu não tá sei, é porque sentindo eu tô me afeto. sentindo muito duro eu tô me sentindo muito duro com o Davi do passado, sabe? Aí eu, agora nesse momento, Você assim, trata da vida passado direito, pelo amor de Deus. Para. pois Tá é, tudo não, aí, menino, gente. Eu, hein? cara. Mas é porque, tipo assim, esses trabalhos que a gente viu até agora, especialmente, até mesmo esses chegando até as partes das paisagens urbanas e Pinturas, tudo né? mais, Uhum. eles me revelaram, uma das coisas que me revelaram era uma vontade de intimidade mesmo, de construção de intimidade, de relação mais profunda com as minhas, com aquilo que, com as minhas subjetividades. E esse trabalho da minha mãe, ela revelou, tipo, revelou que a potência está tipo nas minhas vivências mesmo, sabe? Porque a potência das minhas vivências, assim, tipo, sejam elas de toda ordem, sabe? Especialmente as familiares mesmo, as hereditárias, sabe? As coisas que estão para além do meu entendimento no presente, que me atravessam enquanto história, sabe? Tipo, esse trabalho eu fiz para minha mãe porque, tipo assim, o nome se chama Amor em Ciclos de 10 anos. Eu relaciono a minha, sei lá, esse trabalho foi feito mais ou menos em 2016 para 2017, assim,
Eu não lembro agora, mas eu sei que Acho que foi, porque era tudo com 6, né? Isso, 56, que sua mãe exatamente. nasceu, né? Minha mãe Aí nasceu foi. em 2000, minha mãe nasceu em 1956, em 1966 ela saiu do Ceará e nunca mais voltou na cidade. Em 76 ela tira essa série de fotos que eu me aproprio nesse trabalho. E em 86 ela se casa com meu pai, anos depois eu nasço, e em 96 a gente vai pela primeira vez para o Ceará, né? Mas não vai para a cidade dela, mas a gente vai pela primeira vez para o Ceará e tal. Em 2006 ela falece e eu encontro essas fotos, né? E eu passo, enfim, aí passo um longo percurso de entendimento da minha vontade de me relacionar com a arte e tudo mais. E eu, de repente, eu mudo para esse ateliê que era no Guaraú, que era na região onde essas fotos foram tiradas, né? E em 2016 eu entrego esse ateliê e saio, sabe? Então eu fecho esse ciclo ali. E Uhum. entrego esse ateliê e, tipo, decido devolver uma nova série de fotografias que, em resposta a esse lugar afetivo que minha mãe construiu em 1976, né? Que eu encontrei no meio desse ciclo, assim, sabe? E eu percebi, assim, que, tipo, que a minha maneira de me relacionar com a arte, querendo ou não, atravessa também minhas vontades de entendimento de toda a ordem daquilo que me forma, sabe? Daquilo não sei, daquilo que me emociona, como eu te falei, aquilo que me emociona, naquele não toca naquilo que me forma, sabe, também, sabe? Que me forma tanto quanto alguém membro de uma família, quanto alguém que tem, sei lá, seus próprios gostos, né? Que tá em pleno processo de formação, assim, sabe? E Uhum. E nessa forma um eu decidi olhar também, que né? forma o olhar, né? Porque Total. E eu super tipo, aqui, e eu, e nossa, eu percebi, achei e eu tão lindo essa percebi, conexão. não, e eu percebi que esse trabalho me fez entender a que não é só a minha formação na UNB, como artista, na cidade de Brasília e tudo mais, que formam que forma a minha vontade de imagens, né? Com voltar a essa palavra. Tudo aquilo que me cerca, tudo aquilo que me compõe desde o início de vida me motiva a exercer essa função de fazedor, sabe? De imagem, de trazer à tona esses lugares do invisível, sabe? Tipo, isso casou com uma vontade muito grande de investigar essas narrativas que foram suprimidas da minha família, sabe? Tipo, que minha geração não voltou para buscar, que tipo, sei lá, por N motivos, a minha família que vivenciou essas histórias de Crateús, da Ibapaba, do sertão ali, por N motivos eles escolheram não voltar nesses lugares, escolheram, tipo, afirmar os seus lugares em Brasília e tudo mais. Tipo, eu comecei a entender que estava no meu momento de resgatar algumas histórias, sabe? E, é, e eu, tipo assim, em 2019 eu fiz uma viagem muito importante para mim, que foi essa viagem que eu fiz pro Ceará, que rendeu uma exposição lá na... Tipo assim, o objetivo não era produzir uma exposição, era simplesmente entender profundamente algumas coisas que eu nunca entendi, sabe? Ou então, tipo, me colocar mais ainda na dúvida, mas pelo menos ter mais coisas nos meus arredores para me apegar, sabe, também. Mas eu passei 2 meses em percurso, assim, né, buscando algumas narrativas familiares ali. E, de repente, tipo, ia conversando com pessoas que ainda estavam vivas, né, visitando pela primeira vez, tipo, eu sou o primeiro da minha geração a voltar ali nos cânions do Poti, na Serra do Ibiapaba, e me relacionar com os lugares que foram da minha mãe da infância, sabe? E, Uhum. e, tipo, isso me tocou profundamente, porque, tipo, tipo, trouxe uma outra prioridade na minha vontade, assim, sabe? Tipo, várias coisas pararam de importar naquele momento. Tipo, de Olha, repente eu que não, interessante. de repente tudo aquilo por isso que eu talvez esteja um pouco, sei lá, duro com o Davi do passado, porque essas metodologias nesse momento, elas não importavam mais, entende? Uhum. Tipo, os mecanismos de chegar nos lugares não importavam mais, os lugares já estavam lá. E, tipo, eu poderia chegar cru, sabe? Eu poderia me relacionar, tipo, através do choro com aqueles lugares. Eu poderia me relacionar através sabe, de um gesto
super afetivo, sabe? E não nasceu com uma vontade de produzir arte, sabe? Ali, tipo, era porque eu estava ali. E era inevitável estar, inevitável. E veio através da pintura porque era inevitável lidar de outra forma. Não, tipo, eu não conseguia lidar de outra forma. A primeira coisa que eu cheguei na terra da minha mãe foi, tipo, armar o cavalete e pintar. Isso que foi muito louco, assim. E, tipo, e eu guardo essas pinturas até hoje pra mim. Elas estão bem ali, ó, no cantinho, assim, ó, tipo, bem no cantinho. Tipo, a primeira coisa que eu fiz, elas foi pintar e não, tipo, não havia mais nada a entender além disso, sabe? E, tipo, não havia como, mas ao mesmo tempo não havia mais nada. Então, tipo, eu entendi a razão de ser da pintura para mim no momento que eu encontrei esses lugares de uma certa forma, assim, sabe? Tipo, tipo, eu não falo, não falo como artista, mas falo como pessoa ali, tipo, me relacionando profundamente com Com as suas com origens, esse, claro. com as minhas origens e tipo, a única forma de mediar esses espaços, essas habitações do invisível para mim era Uhum. através desse lugar, sabe? Ai, que lindo, Então, mas acho que é isso, né? Assim, mais do que preocupado em como que você vai enfrentar essa espacialidade, você usa a pintura, que é a sua linguagem mesmo, né? Então, sim, assim, é e como tipo, você. exatamente. Tipo, eu me vi apaixonado por todo esse processo, sabe? Por me ver capaz de entender através da pintura, não de entender, na verdade, de me colocar, de me provocar e de me colocar em espaços de compreensão através da pintura, de tipo, de entender uma coisa que estava para além de mim ali, sabe? E, tipo, a pintura como mediadora e tipo entender também por causa da pintura que muita coisa não era da ordem da fala, sabe? E isso para mim foi tipo mudou a chave para mim, sabe? Nossa, Tipo de uma certa mas é uma forma. super aula de pintura, porque acho que, enfim, eu estou vendo a riqueza dessa sua reflexão, assim, o tanto que deve ter sido, sei lá, explodir a cabeça, né? Assim, É, entendi como que eu me relaciono com a vida e com a minha produção, né? Porque eu sim. estava lembrando, assim, uma frase sua, olha só, que eu peguei e que eu acho que é exatamente isso que você está falando, de alguma forma, né? Vou te citar. E pintei porque a pintura é o caminho, às vezes turvo, embreado na noite densa, para um exercício de alteridade. Então, eu achei tão bonita essa sua frase que eu anotei aqui, porque eu acho que é. Eu estou entendendo isso que você está falando. Então, toda hora que você fala de entender, mas não é entender, mas é uma forma de compreensão, né? Da natureza, das origens, das relações familiares, né? Com a história, com o passado, mas é uma forma Uhum. de entender da ordem poética, das manchas, das tintas, né? É uma Sim, outra forma, né, de compreender, né, de se dar conta dessa vivência que você estava tendo, né? Eu achei alguma imagem aqui. Ai, meu Deus. eu tenho uma, eu acho que a pintura a pintura para mim não um instrumento, porque eu acho que ela é muito autônoma, né? Ela me oferece uma conversa, um diálogo muito ativo. Ela me fala coisas que eu, tipo, na medida que eu falo com ela, eu não estou impondo nada para pintura. E tudo aquilo que eu imponho para pintura vira apenas se esvazia enquanto discurso, sabe? Porque eu entendo que eu tipo tenho uma vontade de realizar essas imagens, mas no meio do caminho encontro a pintura. Se eu realizo ela e tipo entendendo isso, eu entendo que ela tem uma voz ativa. Eu me vejo como sujeito dessa pintura, eu realizo essa pintura e ela triangula no outro. Então, tipo, a dúvida é importante porque essa dúvida não é para ser sanada por mim, sabe? E é importante Uhum. que ela continue sendo uma dúvida para mim, sabe? Então, tipo, continua sendo. E porque a pintura é da natureza da pintura o paradoxo, entende? É uma coisa que eu converso muito com um amigo meu, que é galerista meu lá de Curitiba, a gente entra nesses debates longos, assim, que a pintura ela existe enquanto paradoxo, porque ela compõe tudo aquilo que ela é e ao mesmo tempo traz tudo aquilo que ela não é, né? E eu acho que isso é do campo da arte, na real. Mas Uhum. eu como pintor, cito a pintura nesse sentido, mas isso é do campo da arte, assim. E tem mas é engraçado agora pensar na coisa dos pequenos, porque eu te coloquei nessa provocação, porque o trabalho pequeno ele nasce em viagem, sabe? Ele é aquilo que eu consigo carregar nas costas, sabe?
e tem aquela... Total, pintura de paisagem de viagem, os holandeses chegando aqui, né? A Sim, não, portabilidade não, da isso é pintura. uma experiência minha mesmo. Eu andei com o meu ateliê nas costas e parava para pintar, sabe? Então, e tipo, Então, e século tem duas... XIX, você gostei, Nossa, assim, acho super bem plein pintor air, né? romântico. Pintor romântico no sertão. E, tem uma coisa muito engraçada. Isso me ensinou outra coisa sobre a pintura também. Tipo, que, por exemplo, tem duas questões que me interessam na pintura hoje em dia. Assim, uma das coisas que mais me interessam na pintura, e eu me vi afirmando isso hoje, assim, algo que me interessa na pintura é a miopia, sabe? A incapacidade do nítido, do firme, sabe? É aquilo que se confunde. E eu, tipo, só busco, e eu só consigo me debruçar sobre a confusão na pintura, sabe? E as pequenas, elas continuam trazendo isso para mim depois de feita, sabe? Eu continuo descobrindo a pintura depois da pintura feita. A grande, ela é muito afirmativa. Eu tenho que afirmar a existência daquela imagem a cada nova sessão, sabe? Ela é imperativa no espaço. E a pintura grande, ela é inevitavelmente visível. Ela tipo, se faz visível a qualquer lugar que você tá, sabe? E a pintura pequena, ela exige uma vontade de ver, sabe? E eu acho isso muito, muito forte, sabe? É E muito a pintura forte. grande para mim, ela tem uma vontade muito grande de se afirmar enquanto escala. Logo, ela quer se afirmar urgentemente como espaço, sabe? E eu acho que isso Uhum. causa um paradoxo para mim, porque a pequena me trouxe um outro entendimento. Eu pinto uma paisagem pequena e ela é uma paisagem pequena, né? Mas a paisagem é incapaz de ser daquele tamanho. Logo, ela é uma pintura. Ela não é paisagem, ela é uma pintura. Entende? Entendi. Você desloca E totalmente dessa não, e relação ela da é tipo, e ela representação com o visa sobre a espaço. realidade dela. Ela é uma pintura. Logo, tipo, quando você afirma que aquela é pintura, aquilo é tudo que você precisa saber para se relacionar com aquele lugar, sabe? Ela não está simulando nada, sabe? Ela é exatamente o que é, entende? E tipo, agora pensando em voltar para os grandes, eu tenho que entender, eu não consigo voltar a pensar grandes formatos sem trazer essa problemática, sabe? Sem entender, tipo, qual é a razão de ser de um trabalho imperativamente grande no meu ateliê atualmente, sabe? E aí eu Uhum. tô nessa razão, eu tô, tipo, inclusive pintando um trabalho maior agora e tal, e eu, tipo, tô indo pra um campo muito doido, assim, às vezes eu tô indo pra um campo dos sonhos, assim, nessas pinturas grandes, sabe? Tipo, onde não há nada onde, tipo, as coisas são incongruentes com a realidade da escala, sabe? Na minha opinião, assim. Então, ainda não sei o que vai ser, mas as pequenas, elas me trouxeram pra esse lugar, assim, sabe? E tem uma coisa também que eu fico pensando, assim, tipo, um objeto desse tamanho, ser capaz de imantar, de ativar um espaço, para mim é muito precioso também, sabe? Tipo, de repente, uma Não, é o pintura grande pequena. desafio, né? É porque Pois é, e é eu acho. exatamente isso, né? E é bom você estar falando isso, só rapidinho, Davi, porque a gente comentou sobre isso na aula passada, né? Assim, essa relação da escala, né? Na obra de arte, Uhum. nos produtos e o tipo de comportamento, sei lá, não sei se é comportamento, postura, que exige do público, né? Porque uma pintura grande é isso, né? Que você fala, você está de longe, você vê, você dá conta muito rapidamente, muitas vezes ela te invade, né? Ela tem uma presença muito forte, né? E os pequenos formatos eles podem passar despercebido, né? Você pode chutar um trabalho pequeno Uhum. numa exposição se você não está ligado, né? E então ele pede um cuidado, ele pede uma posição do corpo, né? Um acolhimento, uma curvatura, quase uma reverência, sabe? Que você faz diante Uhum. de Ele pequenos oferece. formatos. Ele dá uma humildade, sabe? Ele Ele oferece essa dualidade, assim, né? Tipo, ele é um trabalho que, por ser pequeno, ele parece inofensivo de uma certa forma. Ele, tipo assim, um trabalho pequeno, passei por ele. e Mas às frágil, vezes, né? Mas é mas ele potente, oferece, né? mas ele também exige um certo tempo de vista, né? Você precisa, tipo, enxergá-lo, né? E Uhum. eu acho isso na verdade é uma coisa que tem mexido muito comigo no meu cotidiano de ateliê, assim, sabe? Tipo, a capacidade de um trabalho pequeno não ser alegórico, sabe? Não ser uma ilustração feita, sabe? Tipo, oferecer Uhum. mistério, sabe? O grande, ele te convence por vários motivos. Seja pela exaustão, seja pela, pelo tamanho, seja pela característica é,
não sei, ele é o ele tipo ele é de qualquer, ele é o tamanho que ele é o É a ele exige presença mesmo, ele né? tem a presença é a palavra, pela presença dele ele te convence, Ela né? ganha. E Aham. eu tô indo para um lugar onde tipo cada vez é diminuído essas coisas, sabe? Tipo, porque veio disso também, sabe? Eu acho Uhum. que tipo, sei lá, da relação que eu tive na pintando na paisagem, basta o que aconteceu aqui, nesse espaço pequeno, sabe? Não precisa de mais nada além disso. Tipo, a coisa toda tá ali, sabe? Maravilhoso. Muito E a, bom, Davi. Vai, não, fala, aí desculpa. é isso, assim, aí, tipo, a gente nem falou muito sobre processo, sobre materiais e tudo mais, mas porque também essa Não, a gente intimidade, falou sobre o processo, você falou de método pra caramba. E também, se ah, alguém não, tiver mas, alguma dúvida por exemplo, pontual, pensar a pergunta pintura. aí. Nós pensar a pintura, assim, por exemplo, esse lugar de pensar o pequeno me levou para uma intimidade com a linguagem profundamente, assim. Eu penso meus preparos, eu penso a madeira que eu estou usando, eu penso a tinta que eu estou usando, sabe? Tipo, eu penso com muito carinho sobre isso atualmente, sabe? E hoje, tipo, é muito engraçado. A relação nos trabalhos anteriores tinha um caráter, às vezes, rispidamente funcional, assim, tipo, eu vou fazer a série, as pinturas elas dessa maneira estrita, usando esses materiais estritos. Hoje eu tô num caráter mais de descoberta, sabe, também. E você Onde acha que as pinturas pequenas, nessas descobertas que você está fazendo, né, assim, redescobertas, porque na verdade é isso, né? Você, pelo formato, se vê obrigado a repensar algumas questões da prática, dos materiais, né? Eu Uhum, fico pensando se você acaba tendo uma relação mais própria do desenho quando você está diante de uma pintura de pequeno formato, né? Estou falando assim, uhum, mais de algumas escolhas que antes você não precisava fazer antes de encarar a tela, que você podia fazer durante uhum, a pintura, que a pintura possibilita isso, e o desenho, ele, de uma forma geral, né, gente, claro, uhum, ele exige um pouco mais de planejamento prévio, né, e eu uhum, acho que tem uma relação com a escala que faz sentido, sabe? uhum. Então, muitas vezes, claro, tô falando de desenhos pequenos, tô falando de formatos tradicionais para o desenho e formatos tradicionais É, e para a até mesmo pintura, desenho né? quanto estudo, né, de repente, também. Eu não Você acha que sei. você tem você está observando uma conexão assim, agora que você está nesses pequenos formatos, ou você acha que você levou toda essa forma de lidar com a imagem, só que o que está mudando talvez sejam os materiais, né? Enfim, claro, agora você teve que comprar um monte de pincel pequeno, que você não devia ter antes, você devia usar um monte de trincha, e agora Mas você está trinchou. pincel É, 2 um, tá ali, né? eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, que tem uma mudança muito clara, que eu acho que dá pra ver nas próprias pinturas. Elas saíram de um caráter de projeto para uma pintura super espontânea, sabe? Elas obedecem ao acontecimento da tela, e eu acho que isso tem uma relação com o desenho também, né? Que o desenho ele exige uma liberdade para que ele seja espontâneo, para que ele tenha, para que ele, enfim, eu não sei, para um desenho potente para mim exige liberdade, né? E eu acho que as pinturas pequenas lhe trouxe muito isso, a espontaneidade do fazer ali. As pinturas nasciam na medida que que eu tipo pincelava pela primeira vez a tela, em vez de esquematizar toda a existência daquela paisagem, projetar, tipo definir que é essa a imagem que eu quero fazer. Não, eu tava tipo vendo algo e pintando, sabe? E isso até mudou um pouco minha metodologia hoje em dia de pintura. As pinturas que eu estou fazendo no ateliê hoje, inclusive, é muito mais uma reflexão dos últimos anos que eu tinha, que eu passei do que ter uma identidade agora. E ultimamente eu tenho obedecido muito minha vontade, aos percursos do pincel. As pinturas e as paisagens que estão surgindo são um processo de descoberta da própria tinta ali. Então, tipo, tem uma coisa correlacionada com o desenho, sabe? Legal. Legal. Bom, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, mas eu quero uma última imagem. Pode ser? Só mais um Claro. pouquinho? Não, por favor. E é isso, a gente está super bom aí. Quando eu vejo, falei, eita, já deu mais de uma hora. Mas que bom que o Instagram não derruba mais depois de uma hora. Ai, não derruba mais, eu tava preocupado com isso. Não, pois é, mas eu fico de olho, mas o problema é isso, quando me dão muito tempo é um perigo. Mas eu tô aqui olhando Ah, para o mas eu tô relógio. tranquilo. Agora é. Não, mas é só porque eu sei que cansa, assim, né? É muito tempo em tela e também não quero abusar de você, não, mas eu vou abusar só mais um pouco, Não, porque claro. Isso. essa pinturinha, meu Deus, ai, não acredito que não vai dar para ver.
Ai, Ai, que caramba, eu amo. Nossa, graça! essas pinturas Deixa eu ver se foram eu as tenho uma primeiras que eu imagem que eu fiz. editei melhor aqui. Não é possível. É 2019, não é, Davi? Ela também é pequena, 20 por É, 25. Gente, é tudo, quase todas essas aqui, 20 por 25, essas pequenas elas são que super são as mais pequenas. recentes. Hoje, Ah, eu engraçado, achei que eu tinha. hoje eu acho elas grandes, sabia? Tipo, mas elas são pequenas mesmo. Tipo, hoje eu tenho pintado umas Acho que... pequenininhas às Ah, vezes. talvez. Aqui. Nossa, engraçado que você trouxe uma questão que eu tava pensando muito a respeito disso. Depois até, putz, É, que bom. até se eu Diga. pudesse, mostrava até umas que eu fiz recentemente e tal. É, Mas você mostra pra trouxe uma você. questão da noite muito forte, sabia? Isso. E aí, vamos falar dessa noite? Porque Claro, claro. meu cachorro chegou aqui, gente. Ele sempre chega também. Oi, prazer. Oi. E então, pois é, porque aqui essa é a Noite Severina, essa que é a Noite Severina, deixa eu anotei aqui o nome. Essa Não, é esse é o do. Cemitério dos Revoltosos. Essa é uma pintura que eu tive uma experiência muito foda com ela, viu? Tipo, mas só que eu descobri, essas pequenas também me trouxeram uma outra vontade que eu achei muito interessante, que é descobrir, que é uma coisa que eu aprendi lá no Pedro Alvim. Quando eu tava fazendo, quando eu entendi, quando eu pintei pela primeira vez na aula dele de pintura um, que é quando ele me ensinou que ele tipo fazia a gente pintar uns papel craft com tinta que a gente fazia de terra, umas batatas, Ah, e a tá. orientação era Ele a fez para não orientação era ficar. tirar a pintura dali, sabe? Se às vezes tinha uma cor só e tal, e você insistia naquela forma até que ela existisse, sabe? E essas Hum. pinturas da noite, elas me trouxeram umas revelações interessantes, assim, é você tirar a luz do escuro, de uma certa forma. E eu acho que a pintura tem uma coisa muito da vela que vela a tela, de uma certa forma. Que ela vai, é uma imagem que vai se revelando e tudo, mas existe ali, tipo, a, essa forma que se revela no escuro, assim, que é tipo, que é uma relação quase que escultórica com a pintura. E Nossa, isso, para mim, foi. total, porque ela é um monocromo, mas não é. Ela é tridimensional. Não sei se o pessoal de casa está vendo. Gente, quem não estiver vendo, vale a pena dar uma olhada no site do Davi. Mas tem uma paisagem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu tentei aumentar o brilho do meu celular para pegar essa imagem, Nossa, essa pintura é mas não muito sei se vocês estão difícil vendo de aqui ver no canto mesmo, as esquerdo. imagens. Mas é isso, a gente vê essa tridimensionalidade que você está falando, essa capacidade escultórica que você trouxe aí na pintura, né? Uhum. E tem essa coisa também de, tipo, é quase o literal de eu querer me colocar no lugar de descoberta, sabe? Tipo, é uma imagem toda escura e de repente as coisas começam a se revelar ali na minha vontade, na minha insistência, sabe? Tipo, eu me coloco numa penumbra mesmo, quando eu me vejo pintando as pinturas que elas. Tem várias pinturas escuras, eu acho que eu tenho gostado bastante. Tipo, são muito difíceis de fotografar. Deixa eu ver se eu consigo colocar Imagina. uma imagem. Como é que faz para Eu colocar acho que imagem? só eu que consigo Ah, colocar. então depois eu mando, mas eu tipo fiz uma que eu gostei muito, que eu fui aqui na cidade de Tiradentes pintar com uns amigos para uma exposição que eu vou participar agora dia 4 de março, que uma das experiências é pintar junto, né? E a gente foi ali no extremo da Zona Leste pintar na tríplice fronteira uma horta que um dos nossos colegas artistas está cuidando ali na cidade de Tiradentes. E a pintura que mais foi, para mim, mexeu muito comigo foi uma que vinha, tipo, de um preparo de tinta todo preto, sabe? E eu tirava aquela horta ali, sei lá, aquela paisagem que estava na minha frente a todo custo, sabe? Mas eu queria contar uma história também interessante dessa imagem aí. Como no fim das contas, o que a gente está fazendo não termina na gente, né? Tipo, e às vezes acontece antes da gente. Essa pintura, eu fiz a partir do Cemitério dos Revoltosos, que é um cemitério que eu encontrei, que existe lá em Crateús, interior do Ceará, né, o município do Ceará, que é onde onde a coluna Prestes passou e teve um conflito e morreram dois revoltosos, né? E eles foram Olha, e eles foram enterrados ali. E essa história tem a ver com minha família e tal. Eu fiquei muito mexido com ela, né? Esses revoltosos foram enterrados nesse cemitério e virou um cemitério de crianças natimortas, sabe? É um lugar tipo super denso assim, tipo em diversas ordens assim. E tá meio abandonado quando encontrei e tal.
Aí eu pintei e ela tinha essa densidade, essa, tipo, essa caraca do tempo, assim. Essa pintura foi várias coisas antes de ser essa velatura toda preta, sabe? E na Uhum. exposição que eu fiz em Brasília, na referência, que eu chamei de Lindeza, por um motivo, inclusive. Eu chamei de Lindeza porque era o nome do sítio que meu pai nasceu, lá no Riacho do Mato, lá em Crateús, né? E é, tipo, o símbolo da nossa família, né? Tem uma rudeza muito forte lá na região, né? E, na mesma medida, a fazenda onde, tipo, todo mundo se criou se chama Lindeza, né? Incrível, assim, pra mim. Existe uma resiliência no belo, na beleza desse nome, sabe? E eu, esse trabalho lá, minha tia, tipo, a minha tia, talvez minha tia mais velha, assim, né? Tipo, uma irmã mais velha do meu pai, viu e me contou uma história muito, muito forte do cemitério dos revoltosos. Dizia que a tia-avó dela ficava contando as histórias e que as pessoas que tinham sifo na época, né? Tipo, que às vezes tinha uma parada cardiorrespiratória, ou que pareciam que elas tinham morrido, assim, tipo, dado o seu estado cadavérico, eram enterrados nesse cemitério, mas às vezes elas não estavam vivas e a minha tia ficava sonhando com essas pessoas gritando, tipo, nesse Credo. cemitério. Aí, tipo assim, ela me falou com um sorriso no rosto, assim, gente, caraca. E, tipo, tipo, que doideira, porque esse é um sonho que eu tive lá ao mesmo tempo, sabe? Tipo, e no momento que eu tive esses sonhos, essas coisas, eu fui buscar a história dessas coisas todas. Tipo, esse foi encontrar esse lugar, entender que existia um cruzamento com a história da minha família, me fez buscar, tipo, tudo aquilo que, tipo, tudo aquilo que eu podia conhecer, assim, através da fala, através do encontro com pessoas ali, sobre a história das coisas dos lugares que eu tava passando e por que aquilo me ativava tanto, sabe? Tipo, putz, esse lugar me emocionou e eu, tipo, não sei por quê. E eu, tipo, tentei buscar por quê. Aí, tipo, de repente minha tia revela por quê. Porque você tá na minha hereditariedade, porque eu herdei esses sonhos, porque eu herdei essas coisas, porque essas imagens, tipo, foram vistas antes de mim, sabe? Uhum. Tipo, e eu não sei, aí eu acho essa pintura muito doida, assim, especialmente porque trouxe essa história toda e porque também ela foi feita de maneira muito custosa. E eu acho que essas pinturas escuras têm muito a ver disso, tipo, de revelar, de trazer de ficar revelando camadas de um lugar que eu não sei qual é, sabe? Sim, entendi. E o que eu achei interessante também é que, ao mesmo tempo que você fala disso no seu processo, eu experimentei isso enquanto público, sabe? Dessa quase que uma escavação da imagem, né? Você insiste, né? Você quer ver a imagem, você procura a imagem, né? Então é Uhum. como se aquela sua primeira vontade de imagem, né, ela passasse para a gente também, né? Nessas pinturas pretas até mais do que nas outras, porque é isso, é uma investigação, né? Você olha no primeiro momento é um monocromo e talvez a grande questão também, né, assim, o formato pequeno também contribua para isso, né? Porque, né, então o formato pequeno ele estabelece aquela conexão única de um em um, né? Porque ele é pequenininho, então você não fica 20 pessoas em volta daquela tela, né? Você está ali só você. É, E aí tem isso nessa também. sua intimidade que você é forçada a estabelecer com um pequeno formato, né? Você chega perto, você fica ali quietinho. Aí você, nossa, acho que ali é tipo uma cabana, acho que tem uma árvore, né? E a imagem começa a aparecer, né? Começa a se revelar, mas é um tempo também, exige um tempo. Se Eu você gosto, passa eu rápido, gosto você vê desse um retângulo susto. preto. E Eu gosto pronto. desse susto, assim, porque eu tive uma coisa, assim, pouco antes de eu expor essa exposição sobre o Ceará em Brasília, minha tia me veio me visitar aqui. E ela, tipo, entrou, deu uma volta, aqui ainda era ateliê aqui em casa, né? Ela entrou, viu tudo, assim, não, tipo, andou pela casa, não sei o que, de repente ela sentou e começou a olhar as coisas. Aí ela, assim, começou, Davi, arrebia pau. Ela, tipo, foi indo, sabe? Foi, tipo assim, ela demorou pra entender, pra, tipo, ver as coisas. Eu acho isso incrível, assim, que, tipo, de repente o trabalho foi puxando ela pra perto, assim, tipo, e de repente só tinha ela na frente, não tava vendo mais o trabalho, é só ela vendo isso. Isso, tipo, essa Uhum. característica da relação com o trabalho também me interessa, sabe? Tipo, a exposição inteira tá cheia de pontinho, assim. E, tipo, aí de repente ela se torna grande porque só eu tô vendo esse trabalho, sabe? Mais ninguém na minha frente, Uhum. sabe? Lindo, bem lindo. Nossa, muito bacana. Gente, olha, eu falei bastante, Davi também. Não sei se Nossa, alguém falei tem muito. uma última pergunta. Não, mas a gente quer te ouvir mesmo. Deixa eu só ver minhas anotações. A gente falou de paisagem, a gente falou de formatos, a gente falou de pintura,
de sombras pretos e grades, ladrilhos e quadrantes, as minhas anotações aqui, sempre pensando na clausura e nesse território do íntimo, porque eu acho que no final é isso, né? Assim, você está aí, né? Você está diferentes formatos, né? Diferentes procedimentos, mas é ainda esse território do íntimo, né? Assim, Então, fazendo a ponte com o trabalho anterior, assim, com o primeiro trabalho, tipo, tudo, no fim das contas, tudo fazia sentido porque se tratava de eu me relacionando comigo dentro do espaço íntimo, sabe? Tipo, sim. hoje o trabalho faz sentido porque eu tô lidando profundamente com esse lugar íntimo, assim, e que dessa maneira, mas não hoje em dia de uma maneira muito pulsante, assim, mas não mais tão comedida, assim, mas tudo se trata de uma relação com os interiores, assim, sabe? E com os lugares da casa, querendo ou não. Porque, tipo, eu evoco. Tipo, quando eu falo da casa, eu não falo de mim apenas, eu falo de todos aqueles que já passaram por mim, da minha mãe, dos meus avós, das minhas hereditariedades como um todo, tipo, das pessoas que andam por ela, sabe? E esses lugares são os lugares de maior potência, como alguém que, tipo, que se coloca como sujeito de um trabalho a por vir, né? Então, é um entendimento de que, tipo, não existe o trabalho sem o entendimento de si, assim, e de si, tipo, em todas as instâncias possíveis, né? Achei lindo. E não é à toa que foram várias chuvas aqui de corações, vários lindos e olhinhos brilhantes. Ah, Não, é lindo porque você falou desses interiores, né? No plural, você deixou isso muito claro, né? Então, é você, é o seu corpo, é a casa, é a sua família, a sua origem, a sua história, né? São todas essas camadas e que faz muito sentido olhando para essa tela preta, né? Então, tem muitas camadas ali, né? Que você vai entrando nessa intimidade toda. Achei, pô, lindo, Davi. Que lindo. ai, eu Obrigada. gostei muito também. Fazia tempo que Poxa, eu não olhava para esses trabalhos mais antigos, sabia? Fazia um tempo já. eu gosto de fazer isso. Tem aquele momento, né? Como que tudo começou, né? Então, acho Nossa, e que... E pensando aqui, já assim, vai fazer 10 anos, você acredita? Olha que louco, né, cara? mas... O quê? Daqueles primeiros? Não, da defesa, Da defesa. Foi quando? Eu nem lembro quando que foi aqui. foi 2012, eu acho, se eu não me engano. 12? Nossa, É. então realmente 10 anos. Ah, que lindo. Quase 10 anos que a gente se conhece. Adorei. Pois é, pois é. Mais 10 anos. Agora eu vou escrever Mas, um né, livro. porque tem a 10 anos com graduação Davi. também, né? Querido, super agradeço. Ah, Nossa, gente, nossa. que aula incrível. Espero que vocês Poxa, eu que tenham agradeço, também fico muito ficado feliz. encantados. Eu estava louca de vontade de ter uma live com um pintor, sabe? Pô, Porque adoro falar de pintura. Não, é porque tem questões que são muito da pintura, né? E acho que você trouxe, né, nas visões de métodos e procedimentos. Então, enfim, me encanta. Então, acho muito, muito gostoso estar aqui. Que bom que você pôde. Os ah, comentários são todos lindos, amei os vazios, as noites, as voltas, as origens também. Achei que tudo fez muito sentido. E, gente, o Davi é essa pessoa mega disponível, queridona. Então, né, quem tiver mais questões, com certeza a gente consegue manter contato. E as pinturas dele estão para tudo quanto que é lado. Sigam ele no Instagram para saber quando ele está fazendo exposição. Quando vier de volta aqui para Brasília, fazer uma exposição por aqui ou em qualquer outro canto. Super badalado, internacional, feiras e enfim, prêmios para tudo quanto que é lado. Mas mesmo com tudo isso, está aqui, queridão, super disponível. Então foi maravilhoso esse papo. O Átila chegou agora. E Átila, querida. ótimo. Bom Nossa, eu não tô vendo demais. essas atualizações mais, não tô sabendo mais quem entrou, quem saiu, que não sei o quê. Você Aí não eu tá tô... vendo? Ah, Não tá tá cheio de travado show aqui. aqui. Cheio de Poxa, que... artistas. eu tinha visto os comentários, não vi João. nada, você acredita? Não vi nenhum, por Não, isso o que eu não pessoal respondi mandou nenhum. mais umas carinhas e acenou e tudo mais, mas Ah, passou muita eu não gente vi, por bacana exemplo, o por Lucas aqui. chegando. Tipo, eu não vi aqui, eu tô vendo aqui assim, tá travado no mesmo lugar. Mas, poxa, Ai, que Cici, pena. eu que tô muito, me sinto muito honrado, na verdade, de estar nas suas escolhas de apresentar pra turma, assim, porque, tipo, querendo ou não, tudo pra mim nasceu nesse lugar que é a UNB, sabe? Tipo, e, tipo, o entendimento do meu trabalho nasceu também da relação que eu entendi que existia em materiais em arte, que é, tipo,
onde tudo oferece uma história para que você se relacione, tudo, e cada parte desse processo é importante. Para mim, é uma honra estar dividindo com vocês, de verdade, assim. Ah, que bom, que Passa tempo, bom. passa história, a gente está ainda. Não tem como não lembrar de onde a gente veio, de onde passou, né? Esse negócio, essas coisas todas aí é tudo adicional só. Começou tudo aí. E eu É, me e eu sinto acho muito. isso, a gente vê esse percurso, né? Às vezes a gente, quando está muito perto, né, a gente não percebe que já tinha coisa lá no comecinho, né? Então, mas Nossa, acho que assim. tem, né? Então é legal quando a gente consegue ver isso, né? Que tem coisas aqui que hoje parecem ser tão diferentes, que é outro formato, tem cor, é uma paisagem externa, mas nossa, é isso, aquele embriãozinho que estava ali pulsando, né? Já na graduação. Muito bom. Ah, que bom, eu fico feliz Sucesso demais. enorme, cada vez mais para você. Ah, pra Saúde gente. nesse ano Saúde pra bizarro, gente querendo nesse. saúde e vacina o quanto antes. Se cuida, queridão, tá? Vocês também, Boa gente. notícia. Nossa, e é isso. Estejamos juntos. Muito Sempre juntos, obrigado. fortes e se cuidando. Obrigada, querido. Um Qualquer beijo coisa, tamo enorme. aí, tá? Sim, Estou aberto. e a gente também. O NB sempre aqui presente, querendo todo mundo de volta. Sempre a gente vai se Beijo. conversar, tudo certo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.